E hoje, no quadro Bons Conselhos, o padre Rivaldo Muniz nos ajuda a compreender o real significado da Semana Santa para bem vivenciarmos este período. A Semana Santa, que se inicia no Domingo de Ramos e culmina no Domingo de Páscoa, é um período muito importante para a nossa fé cristã. Por conta disso, hoje no nosso Bons Conselhos, nós vamos conversar agora com o padre Rivaldo Muniz. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço, Joyce, pessoal do Duas Mãos, de mais uma vez estar aqui colaborando. Padre, qual a importância espiritual e simbólica do Domingo de Ramos? Bem, nós católicos, nós temos a liturgia. A liturgia é essa atualização de todos os mistérios que Jesus viveu no meio de nós. Não é só relembrar, é tornar presente aquilo que Jesus fez. Aquilo que nós celebramos na liturgia realmente está acontecendo, através dos símbolos. São sinais visíveis que tornam presentes também aquilo que nós estamos vivendo. Viver o Domingo de Ramos, que nós chamamos a procissão de Ramos, no Domingo da Paixão, que o Domingo é da Paixão, geralmente nós chamamos Domingo de Ramos, ou então a Missa de Ramos. O certo é dizer, a procissão de Ramos, que vem antes da missa, e a Missa da Paixão, que nesse dia nós celebramos já também a Paixão do Senhor. A procissão de Ramos atualiza exatamente aquilo que Jesus viveu, quando ele veio e entrou triunfalmente em Jerusalém, aclamado pelo povo, como todos nós iremos viver nesse dia, sempre se mostrando não como os reis de antigamente, mas um rei simples, montado num jumento, mostrando toda a sua humildade, para exatamente nos dar esse exemplo de humildade. Nesse domingo nós celebramos já a Paixão, que nesse dia nós já fazemos ou lemos a Paixão do Senhor. Então é um domingo da Paixão, de alguma forma antecipada aquilo que nós iremos celebrar tanto no Tríduo Pascal, de modo especial também na sexta-feira. Então a importância é exatamente essa, de atualizar tudo aquilo que Jesus viveu. E nós, participando desta celebração, devemos fazer nesse mesmo espírito. Não só ali estar como espectadores, mas como participantes desse mistério de Jesus. Logo em seguida, na segunda-feira, temos a Missa dos Santos Óleos. O que essa celebração significa para a nossa igreja? Bem, aqui na nossa arquidiocese nós celebramos na segunda-feira, mas o dia próprio da celebração desta missa é na quinta-feira, pela manhã. A missa também da consagração do Santo Crisma. É uma missa chamada Missa da Unidade, onde o bispo se reúne com todo o clero, com todo o seu presbitério, com todo o povo, dando início neste momento também o Tríduo Pascal, que nós já celebramos ali, concluindo também de alguma forma a Quaresma. Então, o sentido dessa missa é mais nesse sentido da unidade. Por que é que nós fazemos aqui na segunda-feira? Exatamente para que os padres também que moram no interior possam estar todos nós juntos aqui celebrando. Pela manhã, na segunda-feira, nós fazemos aqui na Arquidiocese um recolhimento espiritual, onde nós fazemos um momento de espiritualidade, um momento também de confissão, para estarmos em estado de graça, para celebrarmos a Santa Missa à noite, para também fazermos a renovação das nossas promessas sacerdotais ali diante do bispo, diante de todo o povo, que também reza pelos seus padres, pelos seus ministros. Padre, como nós podemos compreender e vivenciar o significado da última ceia do Senhor, em especial a instituição da Eucaristia e o lava-pés?
Então, na quinta-feira, Jesus quis deixar o seu testemunho e também o seu testamento, né? Reuniu os discípulos para celebrar a ceia antes judaica, né? Onde ele fez algo diferente nesta ceia. Jesus ele não inventou nada, vamos dizer assim, quando ele veio no nosso meio. Não inventou o batismo já existia, né? Só deu um sentido mais profundo, no sentido de estar voltado totalmente para Deus. O homem, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Tudo que Jesus veio fazer foi exatamente para nos direcionar totalmente a Deus. Jesus, naquele dia, nós dizemos a última ceia judaica que ele celebrou, mas a primeira missa que nós chamamos, a primeira ceia pascal cristã, foi Jesus com seus discípulos naquele momento, onde ele instituiu, né, a Eucaristia, dizendo, ele fez algo diferente. Antes ele dizia, né, eu sou o pão da vida, quem come desse pão não viverá para sempre. Mas naquele dia Jesus ele fez algo diferente. Ele disse, esse pão sou eu. Ele disse, eu sou o pão da vida. Muitas vezes os protestantes, eles dizem que Jesus foi só a forma dele falar. Mas não foi simplesmente a forma de falar que Jesus fez naquele momento. Antes ele podia sim se comparar com o pão. Eu sou o pão da vida. Aqui é uma forma dele estar se comparando. Mas naquele dia ele fez diferente. Ele disse, é como se ele dissesse, esse pão sou eu. Isto é o meu corpo, né? Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Então, naquele momento, Jesus ele mudou a substância, tanto do pão como do vinho, para a partir de agora, realmente ser isso. Façam isso em memória de mim. Então, fazer em memória de Jesus não é simplesmente lembrar que Jesus fez aquilo, para realmente fazer o que Jesus sempre fez e também coroou com a Santa Ceia, né, com a Eucaristia naquele momento. Então, Jesus, instituindo a Eucaristia, também deu esse poder aos discípulos. Façam isso em memória de mim. Fazendo isso, Jesus transmite aos seus discípulos a capacidade de fazer aquilo que ele fez. E é ele que faz, através dos seus discípulos, essa mudança com a graça do Espírito Santo, quando hoje nós, os ministros de Cristo, nós sacerdotes, no momento da consagração, fazemos a mesma coisa que Jesus fez, porque é ele fazendo em nós e através de nós, ele que transforma aquele pão no seu corpo, aquele vinho no seu sangue, né? É o sentido da Eucaristia. E ele disse, lá em João 6, se você não comer a minha carne, não beber o meu sangue, vocês não terão a vida. Jesus se deixou exatamente por alimento, para ele fazer em nós e através de nós tudo quanto deve ser feito, porque nós mesmos não somos capazes de fazer isso, mas com a graça de Jesus em nós podemos fazer o que ele fez. E ele não só fez essa ceia com os discípulos, mas mostrou na prática o que é viver a Eucaristia, é se anular, é se colocar a serviço dos irmãos. Por isso que na ceia ele também pegou aquela bacia, ele pegou a toalha e se humilhou. Ele se abaixou diante dos seus discípulos para lhe lavar os seus pés. Aquilo para os discípulos foi um escândalo, porque quem fazia aquilo eram os escravos. Né? Para mostrar exatamente isso, depois ele disse, eu fiz isso, é para que vocês façam também. E se vocês entenderem o que eu fiz, vocês serão felizes se colocar em prática. O sentido realmente do lava-pés é isso, né? É ser realmente Jesus que se humilha para nos exaltar. Ele diz que quem quiser se exaltar será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Ali Jesus, ele se esvazia totalmente. Não só ao ponto quanto antes, né? Ele, ao se encarnar, já se humilha. E a partir da Eucaristia ele se coisifica, ele se torna um alimento
para que Ele em nós e através de nós possamos fazer o que Ele fez. Então, celebrar a Santa Eucaristia é isso. Fazer em memória de Cristo não é só lembrar que Jesus fez, mas ser Jesus na presença dos irmãos. Padre, na Sexta-feira Santa nós somos convidados a refletir sobre a paixão e morte de Jesus Cristo. Como nós podemos então nos preparar para vivenciar esse dia? Bem, a melhor forma tanto de celebrar a Semana Santa, de vivermos realmente como cristãos, é ter os mesmos sentimentos de Jesus. Celebrar como Jesus celebrou, tanto o tríduo pascal como toda a nossa vida. De modo especial também, na sexta-feira, onde Jesus se esvazia ao ponto de dar realmente a vida pela nossa salvação. Ele mesmo diz que Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E é exatamente na cruz onde Jesus ele prega o Evangelho. Porque o Evangelho é essa boa notícia. Diante da má notícia, da nossa perdição, da nossa condenação, pelo fato de a gente ter se afastado de Deus e merecer os tormentos eternos, Jesus lá na cruz, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoando os nossos pecados, dando esse perdão, nos dá esse Evangelho, essa boa notícia. Diante da má notícia, da nossa condenação, Jesus, a partir de agora, quem crê em mim está salvo. Quem crê em mim pode voltar realmente ao aconchego do Pai. Quem crê em mim realmente pode ter a vida eterna. Então, viver a sexta-feira da paixão também é isso. É viver o Evangelho. O perdão que Jesus me deu, o perdão que Jesus te deu, que você dê também esse perdão aos irmãos, por amor. Por amor é o que nós devemos fazer, como Jesus nos disse, E viver realmente a Semana Santa de modo especial, a sexta-feira, é dar a vida também pelos irmãos. E como nós cristãos podemos então aproveitar esse momento, esse período da Semana Santa para nos aprofundarmos na nossa fé e renovarmos o nosso compromisso com Cristo? Primeiramente, renovar a nossa mentalidade, porque de um tempo para cá, a maioria das pessoas acha que a Semana Santa é mais um feriado. As pessoas aproveitam a Semana Santa para viajar ou para fazer outras coisas. Não é que não se possa viajar. O importante realmente, como já disse, é viver a Semana Santa com os mesmos sentimentos de Jesus. Não só a Semana Santa, mas toda a nossa vida cristã. Representar realmente Jesus. O que é representar Jesus? Não é fingir que nós somos Jesus, mas é trazer presente, fazer Jesus presente nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Fazer realmente aquilo que Jesus nos ensina. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus disse que é importante que o discípulo seja como o mestre. Então, a forma mais perfeita de viver esses dias é isso. Mergulhar nesse mistério. Querer realmente estar com Jesus. Sentir com Jesus. Ter os mesmos sentimentos de Jesus, principalmente pelos irmãos. Por isso que é importante também que a gente viva isso em família. Aproveitar para estar vivendo em família, e até orientaria você, enquanto família, se reunir para que a gente faça uns para com os outros aquilo que Jesus fez lá na cruz. Fazer esse momento de liberação de perdão uns para com os outros, perdoar o pai, perdoar a mãe perdoar o pai, os pais perdoarem os filhos perdoarem os pais, e viver o sentido realmente da Semana Santa, o sentido de ser cristão. Viver o amor entre nós, porque muitas vezes o nosso amor, a gente se ama, mas é um amor ferido. E aproveite essa Semana Santa para fazer isso, a reconciliação entre a família, viver em família, participar das celebrações, de modo especial do tríduo pascal, na quinta, na sexta, e principalmente
na vigília das vigílias, no sábado, onde nós iremos celebrar a vitória de Jesus contra todo o mal, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus. Celebrar o domingo, de modo especial, todos nós nos reunirmos, né, para dar esse grande grito, ressuscita com Cristo, onde nós iremos nos reunir como arquidiocese para proclamar esse aleluia, para proclamar a vitória de Jesus sobre a morte. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada por nos conceder e nos esclarecer sobre essa temática que é tão relevante para a nossa fé. Eu agradeço mais uma oportunidade e também desejar uma feliz e santa Semana Santa a todos nós.